Existem momentos na vida de um homem que, ao olhar para trás, ele reconhecerá como as encruzilhadas onde seu destino tomou uma direção totalmente nova. Para Alexandre Almeida, esse momento não aconteceu em uma sala de reuniões polida ou no topo de um arranha-céu, mas em uma cafeteria tranquila, sob a luz amarela suave, quando uma mentira criada para salvar sua carreira estava prestes a salvar sua alma. Esta é a história de um contrato escrito com tinta, mas destinado a ser selado pelo pulsar inegável de um coração humano. A história deles começou com uma mentira, mas terminaria em verdade? Alexandre Almeida odiava o desespero, tinha o cheiro de café velho e frio e o gosto do terceiro copo de uísque às 10 da manhã. Ele estava sentado em seu escritório no último andar da Almeida Capital, olhando para a movimentada cidade de Nova York abaixo, um reino que ele construiu com crueldade e um intelecto afiado como uma navalha. Mas agora, todo esse império estava ameaçado por algo ridiculamente absurdo. Ele era solteiro. Seu potencial parceiro, o Sr. Heitor Monteiro, era um magnata da velha guarda do Texas. Ele acreditava em valores tradicionais, um aperto de mão firme, um olhar direto e, o mais importante, que um homem de confiança era um homem de família. O Sr. Monteiro havia insinuado mais de uma vez que queria fazer negócios com alguém que tivesse uma base estável, alguém que entendesse o significado de um compromisso a longo prazo. E Alexandre, aos 38 anos, com um histórico de namoros composto por uma série de relacionamentos passageiros e superficiais, era a própria definição de instabilidade aos olhos de um homem como Monteiro. "Estamos ficando sem tempo", disse Clara, sua assistente sempre eficiente, com a voz firme, mas os olhos traindo sua preocupação. "O jantar com o senhor e a senhora Monteiro é na próxima sexta-feira." Ele pediu especificamente para conhecer a senhora Almeida. Alexandre massageou as têmporas. "Encontre uma atriz, pague o que ela quiser." Clara balançou a cabeça. "Arriscado demais. Atrizes são muito dramáticas. Precisamos de alguém normal. Alguém que consiga manter a calma sob pressão. Que seja inteligente e, o mais importante, que não pareça ter sido contratada." Ela colocou uma pasta fina em sua mesa. "Eu contatei uma agência de serviços especializados. Eles são extremamente discretos. Esta é a candidata que eles recomendam. Isabela Ribeiro, uma professora de literatura, atualmente em ano sabático, ficha limpa, inteligente e, segundo eles, ela é muito charmosa." Alexandre bufou. Charmosa é o que as pessoas dizem quando não podem dizer deslumbrante. Ele abriu a pasta com desdém. A foto 3/4 pequena e granulada mostrava um rosto agradável, mas nada notável. Bom, ele não precisava de complicações. Ele só precisava de alguém para interpretar um papel, pegar o dinheiro e desaparecer. "Marque uma reunião. O café The Daily Grind na Greenwich Street, hoje à tarde, às 3 horas. Às 3 da tarde. Alexandre chegou ao café. 5 minutos atrasado por hábito para afirmar sua posição. Ele escolheu uma mesa de canto com uma visão clara da porta. Ele imaginava uma professora intelectual, talvez com óculos e um cardigã surrado. Ele só precisava que ela fosse inteligente o suficiente para não estragar tudo. Exatamente às 3:05. A porta do café se abriu e uma brisa suave trazendo o leve cheiro de chuva e lavanda entrou. Uma mulher entrou. Cada pensamento na cabeça de Alexandre parou. O cabelo dela era da cor de chocolate amargo, caindo em ondas naturais até os ombros. Ela usava um vestido simples de linho verde-oliva, mas nela parecia tão elegante quanto uma peça de alta costura, mas foi seu rosto que realmente o atordoou. Seus olhos eram de um tom avelã quente, grandes e claros, com uma profundidade calma e inteligente que ele nunca tinha visto antes. Maçãs do rosto altas, lábios carnudos que não estavam pintados, mas eram naturalmente rosados. Ela não era o tipo de beleza chamativa e óbvia que ele estava acostumado a ver em capas de revistas. Sua beleza era sutil, profunda e surpreendentemente real. Ela examinou o local e, quando seus olhos se encontraram,
Um sorriso leve, quase tímido, tocou seus lábios. Alexandre sentiu a garganta secar. Esta não podia ser a professora charmosa da pasta. Isto era uma obra de arte. Ela caminhou em direção à sua mesa. Senhor Almeida? Sua voz era baixa e suave como veludo, sem nenhum traço de artifício. Levou um segundo para ele encontrar a voz. Senhora Ribeiro, por favor, sente-se. Isabela sentou-se, colocando uma sacola de lona na cadeira ao lado dela. Ela o olhou diretamente nos olhos, sem vacilar sob seu olhar intenso. Então, ela começou. Ouvi dizer que o senhor precisa de uma esposa. Sua franqueza o pegou de surpresa. Era um contraste gritante com sua aparência gentil. Ele se viu reorganizando as palavras em sua cabeça. Uma ocorrência rara. Eu preciso de uma parceira de negócios temporária. Ele corrigiu, sua voz mais firme do que pretendia. Esta é uma situação única que requer sutileza. Eu entendo, ela respondeu, assentindo lentamente. Qual é a duração do contrato? Quais são os termos específicos? Alexandre empurrou um acordo de confidencialidade pela mesa. Está tudo aí. Essencialmente, você interpretará o papel da minha noiva por alguns eventos sociais, começando com o jantar na próxima sexta-feira. Assim que o acordo com o Sr. Monteiro for assinado, nosso contrato é rescindido. Você será generosamente compensada por seu tempo e discrição. Isabela pegou a pasta, mas não a abriu imediatamente. Em vez disso, ela continuou a estudá-lo. Seu olhar analítico. Por que eu? A pergunta o parou. A agência a recomendou. Eu sei. Mas por que o senhor concordou? Minha foto na pasta não é muito impressionante. Uma centelha de travessura brilhou em seus olhos. Alexandre sentiu um rubor subir pelo pescoço. Ele não podia admitir que ficou chocado no momento em que ela entrou, que a beleza dela o desarmou de sua compostura habitual. Você parecia confiável. Ele mentiu. E foi uma mentira desajeitada. Isabela sorriu. Um sorriso real desta vez. E iluminou todo o seu rosto. Confiável. Eu gosto disso. Ela finalmente olhou para o contrato. Tudo bem, Sr. Almeida. Vamos ver o quão convincente podemos tornar este casamento de fachada. Enquanto ela lia, Alexandre não conseguia tirar os olhos dela. Ele notou a maneira como mechas suaves de cabelo caíam contra sua têmpora. A maneira como ela mordia suavemente o lábio inferior em concentração. Um pensamento louco e completamente inadequado cruzou sua mente. Fingir estar apaixonado por esta mulher poderia ser a coisa mais perigosa que ele já havia feito. A cobertura de Alexandre era um monumento ao controle. Tudo estava perfeitamente arrumado. Paredes de vidro do chão ao teto com vista para o Central Park. Móveis minimalistas em tons de cinza e preto. E um silêncio quase estéril quebrado apenas pelo zumbido baixo do sistema de filtragem de ar. Era o seu mundo. Uma fortaleza construída para manter o caos do mundo exterior à distância. E então Isabela entrou. Uau, ela disse suavemente. Não o uau de admiração que ele geralmente ouvia, mas um com um toque de pena. Este lugar parece mais uma galeria de arte do que um lar. Você realmente mora aqui? Ou apenas visita para admirar os cantos afiados? Alexandre franziu a testa. Eu aprecio o minimalismo. Existe uma linha tênue entre minimalista e estéril. Ela comentou, passando o dedo sobre o tampo de mármore frio. Ela se virou para ele com um sorriso desafiador nos lábios. Tudo bem, querido marido. Precisamos de uma história de fundo. O senhor Monteiro não vai acreditar em uma história de amor à primeira vista que brotou de uma transação comercial. Precisamos de detalhes. E assim começaram seus ensaios. Eles aconteciam todas as noites, depois que Isabela terminava suas aulas particulares. Eles se sentavam um de frente para o outro, no sofá de couro cinza que Alexandre raramente usava. Armados com blocos de anotações e 2 xícaras de chá que Isabela insistiu em fazer em sua cozinha. Um ato estranhamente íntimo que o desestabilizou. Onde nos conhecemos pela primeira vez? Ela perguntou, com a caneta em riste. Um leilão de caridade, ele sugeriu imediatamente. Realista, de alto padrão. Isabela balançou a cabeça.
Clichê demais? Grita, sou rico e entediado. Não. Vamos pensar em um lugar mais inesperado. Ela bateu a ponta da caneta no queixo, os olhos semicerrados em pensamento. A Biblioteca Pública de Nova York, na sala de leitura principal Rose. Você estava pesquisando sobre alguma empresa, e eu estava procurando por um volume raro de poesia de Rilke. Nossas mãos se tocaram quando ambos tentamos pegar o mesmo livro. É incrivelmente romântico, um pouco nerd e completamente verossímil. Alexandre se viu sendo envolvido. Ele nunca tinha posto os pés na biblioteca pública para nada além de um evento de arrecadação de fundos. Mas enquanto Isabela descrevia, com sua voz quente e baixa, ele podia imaginar a cena. A luz dourada e quente, o cheiro de papel velho e o silêncio digno quebrado por um encontro casual. Tudo bem, ele concordou, surpreso com sua própria facilidade. E o primeiro encontro? Não um restaurante com 3 estrelas Michelin, disse ela com firmeza. Previsível demais para alguém como você. Demos um passeio pela ponte do Brooklyn ao pôr do sol, comendo sorvete de um carrinho de rua. Você deixou cair um pouco na sua gravata de seda, cara, e reclamou por 10 minutos. Eu não reclamo, ele protestou reflexivamente. Isabela riu. Um som claro e alegre que ecoou em seu apartamento silencioso. Você reclama. Sim. E foi aí que eu soube que gostava de você. Porque mostrou que você era apenas um homem que podia ficar nervoso por causa de um picolé. Durante aquelas noites, Alexandre aprendeu mais do que apenas um roteiro fabricado. Ele aprendeu que Isabela tinha um humor rápido e seco, que ela podia citar Shakespeare e comentar sobre o mercado de ações na mesma frase. Ele notou como ela inconscientemente arrumava os livros bagunçados em sua prateleira em ordem alfabética. Como ela sempre deixava um pouco de açúcar não dissolvido em sua xícara de chá. Esses pequenos detalhes começaram a se gravar em sua mente, criando um retrato dela muito mais vívido do que qualquer currículo. Uma noite, enquanto discutiam o pedido de casamento de mentira, ele se pegou realmente ouvindo. Você me pediu em casamento no Jardim Botânico do Brooklyn, no Jardim Japonês da Colina e do Lago, disse ela, com os olhos distantes, como se estivesse relembrando uma memória real. Não houve um anel de diamante chamativo de imediato. Você apenas me entregou uma pedra lisa que encontrou perto do lago e disse que sua força e permanência eram como seus sentimentos por mim. Ela fez uma pausa, um leve rubor colorindo suas bochechas. Um pouco clichê, mas funciona. Alexandre olhou para ela e, por um momento, esqueceu que era tudo uma atuação. Ele podia ver, podia sentir a sinceridade em suas palavras. Ele se viu querendo ser aquele homem. O homem com romance suficiente para pedir alguém em casamento com uma pedra. Isabela, disse ele, sua voz mais profunda do que o normal. Ela ergueu os olhos, surpresa com o uso íntimo de seu primeiro nome. Obrigado, disse ele, por tornar isso mais fácil do que eu pensava. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Não era mais o silêncio vazio da cobertura, mas um silêncio preenchido com possibilidades não ditas. Isabela sorriu suavemente. É o meu trabalho. Senhor Almeida, criar uma história de amor convincente. Naquela noite, muito depois de ela ter partido, Alexandre entrou em sua cozinha. O leve cheiro de chá de hortelã ainda pairava no ar. Ele viu a caneca dela no balcão, com um pouquinho de açúcar no fundo. Ele a pegou, e ela ainda parecia ter um traço do calor dela. Pela primeira vez em anos, sua cobertura não parecia vazia. Parecia quase como um lar. E esse pensamento o assustou mais do que qualquer negociação de negócios que ele já havia enfrentado. A preparação para essa farsa estava se tornando muito mais real do que ele ousava admitir. O restaurante per se, com sua vista deslumbrante do Columbus Circle, era o palco perfeito para a apresentação deles. O ar estava denso de elegância e poder. O tilintar suave de cristais, o murmúrio abafado de conversas importantes, tudo criava uma sinfonia da elite de Nova York. Alexandre se sentia em seu elemento. Mas naquela noite, uma parte dele estava tensa como a corda de um violino. Ele olhou para Isabela ao seu lado.
Ela usava um vestido de seda verde esmeralda que se ajustava ao seu corpo de uma forma sutil e sofisticada. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, revelando a linha graciosa de seu pescoço e os pequenos brincos de diamante que ele lhe dera. Adereços. Ele dissera a si mesmo, mas vê-los nela fez seu peito se apertar de uma forma estranha. Ela não apenas parecia linda, ela irradiava uma confiança calma, como se tivesse nascido para estar em lugares como aquele. Heitor Monteiro, um homem corpulento com uma cabeleira prateada e a risada retumbante de um político, voltou sua atenção para Isabela, sua esposa. Marta, uma graciosa senhora sulista com olhos astutos e gentis, também a observava com atenção. Isabela, minha querida, começou Heitor em seu forte sotaque texano. Alexandre me diz que você é professora de literatura, uma profissão tão nobre. Sempre acreditei que as pessoas que amam livros têm as almas mais profundas. Isabela sorriu calorosamente. Obrigada, Sr. Monteiro. Acredito que toda história tem algo a nos ensinar sobre nós mesmos. Exatamente. Então, como a história de vocês começou? Perguntou Marta, inclinando-se para a frente com curiosidade genuína. Nosso Alexandre é tão reservado, ele não compartilha nenhum dos detalhes bons. Alexandre sentiu o coração falhar uma batida. Era agora. A performance havia começado. Isabela, sem um pingo de hesitação, começou a contar a história que eles haviam construído com tanto cuidado. Ela falou do encontro na biblioteca, do encontro na ponte do Brooklyn, do sorvete derramado. Sua voz era tão cheia de vida e cor que o próprio Alexandre quase acreditou que era real. Ele se pegou sorrindo enquanto ela descrevia sua expressão agoniada ao ver a mancha de sorvete em sua gravata. E esse rapaz aqui, bradou Heitor, batendo no ombro de Alexandre, como ele te pediu em casamento? Aposto que ele contratou uma orquestra sinfônica inteira ou algo assim? Oh, não, disse Isabela, olhando para Alexandre com um brilho nos olhos. Foi muito melhor do que isso. Ela contou a história da pedra no jardim botânico. Quando terminou, houve um momento de silêncio. Marta colocou a mão no peito, seus olhos brilhando. Heitor, você ouviu isso? Agora isso sim é romântico, disse ela. Isso só mostra que a verdadeira riqueza não está em uma conta bancária, está no coração. Uma onda de alívio inundou Alexandre. Eles conseguiram. Isabela foi fenomenal. Ela não estava apenas atuando. Ela estava tecendo uma tapeçaria emocional que deixou todos, incluindo ele, completamente cativados. O jantar continuou sem problemas. Eles falaram de negócios, arte e viagens. Alexandre e Isabela se completavam perfeitamente, terminando as frases um do outro, compartilhando os olhares amorosos e ensaiados. Tudo estava perfeito. Perfeito demais. Na sobremesa, Marta se virou para Isabela de repente. Sabe, Isabela, o que mais me impressiona é como você mudou o Alexandre. Meu marido me disse que ele costumava detestar ópera. E, no entanto, na semana passada, Heitor o viu comprando um par de ingressos para La Bohème no Met. Imagino que tenha sido para você, não é? Suponho que vocês dois planejam ir juntos. O ar na mesa pareceu congelar. De todos os detalhes que eles haviam preparado, eles nunca haviam discutido a ópera. Alexandre, de fato, odiava a ópera. Ele comprou aqueles ingressos para outro cliente, uma cortesia de negócios rotineira. Ele lançou um olhar rápido para Isabela. Um pânico gelado tomando sua espinha. O rosto dela permaneceu calmo, mas ele pôde ver um lampejo de tensão em seus olhos. Um movimento em falso, e todo o castelo de cartas desabaria. Este era o momento que nenhum roteiro poderia salvá-los. Naquela fração de segundo, Isabela não olhou para ele. Ela olhou para Marta com um sorriso gentil nos lábios. Oh, a senhora é muito observadora, disse ela, sua voz ainda suave como seda. Na verdade, era uma surpresa que ele estava planejando para mim. Meu pai adorava La Bohème. Ele faleceu há alguns anos, e a data da apresentação é o aniversário dele. Ela colocou a mão sobre a de Alexandre na mesa. Estava quente e firme. Ele sabia o quanto isso significava para mim. Então comprou os ingressos em segredo. Ele ia me surpreender.
Ela se virou para olhá-lo, e em seus olhos, ele viu mais do que apenas uma performance brilhante. Ele viu um apelo silencioso, uma confiança absoluta de que ele não a decepcionaria. A mesa se virou para ele, esperando. Alexandre sentiu uma emoção poderosa surgir em seu peito. Não alívio, mas profunda admiração. Ela não apenas salvou a situação, ela a transformou em um momento de profundo amor e sacrifício. Ela lhe deu um presente, uma história mais bonita do que qualquer coisa que eles haviam inventado. Ele apertou a mão dela suavemente por baixo da mesa. Uma mensagem sem palavras. Ele olhou diretamente nos olhos de Isabela, deixando-a ver a emoção genuína que sentiu naquele momento. Eu só queria ver você sorrir, disse ele suavemente, sua voz rouca de sentimento. Marta suspirou, satisfeita. Heitor assentiu, seus olhos cheios de aprovação. A faísca havia sido acesa, mas não era a faísca da performance deles. Era uma faísca real, nascida de um momento de crise e forjada em uma confiança inexplicável. Sob as luzes luxuosas do restaurante, em meio a uma teia de mentiras calculadas, Alexandre Almeida e Isabela Ribeiro haviam acidentalmente compartilhado seu primeiro momento verdadeiramente autêntico, e ambos sabiam, terrivelmente, que tudo havia acabado de mudar. O convite para um fim de semana na propriedade dos Monteiro nos Hamptons chegou antes do que Alexandre esperava. Foi uma consequência natural do jantar bem-sucedido. Um teste de acompanhamento que ele sabia que não poderia recusar. A ideia de manter a farsa por 48 horas seguidas era exaustiva, mas a ideia de passar essas 48 horas com Isabela despertou outra coisa dentro dele, uma mistura de ansiedade e antecipação. A viagem em seu conversível pela costa de Long Island passou em um estranho silêncio. Não era o silêncio constrangedor de estranhos, mas o silêncio pesado de duas pessoas contemplando a mudança repentina em sua dinâmica após o jantar. A mentira da ópera pairava entre eles. Um segredo dentro de um segredo. Um momento de conexão real construído sobre uma base de engano. Obrigado, Alexandre finalmente disse, com os olhos fixos na estrada à frente. Na outra noite, você foi incrível. Isabela virou-se para olhá-lo, seu cabelo chicoteando na brisa do mar. Eu apenas fiz o que era necessário para evitar que nossa história desmoronasse. É o meu trabalho. Não, disse ele, com a voz firme. Aquilo não foi trabalho. Foi raciocínio rápido. E bondade. Você poderia ter me exposto. Expor você significaria me expor também? Disse ela suavemente. Estamos no mesmo barco. Senhor Almeida, pelo menos até o contrato acabar. A frase "até o contrato acabar" pairou no espaço entre eles. Um lembrete frio da natureza temporária de tudo aquilo. A casa dos Monteiro nos Hamptons era uma mansão litorânea gigantesca, com gramados bem cuidados que se estendiam até uma praia particular de areia branca. Eles foram levados a uma suíte de hóspedes. Um espaço luxuoso com uma varanda privativa com vista para o Atlântico. O único problema, tinha apenas um quarto. Oh, deve ter havido um engano, disse Marta Monteiro com um sorriso de desculpas. Eu simplesmente presumi que um casal de noivos iria... Bem, não se preocupe, a cama king size é enorme, e o sofá na sala de estar é bastante confortável. Uma tensão constrangedora caiu sobre Alexandre e Isabela. Eu fico com o sofá, disse Alexandre imediatamente. Naquela noite, Alexandre deitou-se no sofá de couro macio, ouvindo o barulho rítmico das ondas do lado de fora. Ele não conseguia dormir. Ele podia sentir a presença de Isabela no quarto ao lado, a apenas uma parede de distância. A fronteira física entre eles, a parede, a porta fechada, parecia espelhar a emocional que eles estavam tentando tanto manter. Mas ambas estavam se tornando perigosamente finas. No dia seguinte, eles participaram de um churrasco com os amigos dos Monteiro. Alexandre, interpretando o papel do noivo dedicado, ficou perto de Isabela. Ele colocou a mão na base das costas dela enquanto a apresentava. Ele pegou uma bebida para ela quando ela parecia com sede. Os gestos, que começaram como uma atuação, começaram a parecer mais naturais. Ele se viu genuinamente querendo ter certeza de que ela estava confortável.
que não estava perdida naquela multidão de estranhos. No final da tarde, enquanto a maioria dos convidados se retirava para descansar, Isabela deu um passeio sozinha pela praia. Alexandre a observou da varanda, sua pequena figura recortada contra o pôr do sol brilhante. Um impulso inegável o impeliu escada abaixo e atrás dela. Ele a alcançou quando ela estava a uma boa distância da casa. Havia apenas o som das ondas e o grito das gaivotas. "Você está bem?" ele perguntou. Ela assentiu, sem olhá-lo. Ela se abraçava como se estivesse com frio, embora o ar ainda estivesse quente. "É só que... tudo isso... essas pessoas... elas são tão gentis. A senhora Monteiro é tão doce, e nós estamos mentindo para eles." "É um acordo de negócios, Isabela", ele a lembrou, mas suas próprias palavras soaram vazias. "Começou assim", disse ela, finalmente se virando para encará-lo. Seus olhos brilhavam no crepúsculo. "Mas eu não sou boa em mentir, especialmente não para pessoas que estão sendo gentis comigo." Ela respirou fundo e com dificuldade. "Meu pai, a história que contei sobre ele. Parte dela era verdade. Ele realmente amava La Bohème, e aquele dia é o aniversário dele." Alexandre sentiu um soco no estômago. "Isabela, Quando eu era pequena, ele sempre dizia que a coisa mais importante na vida era viver uma vida honesta." Ela continuou, com a voz trêmula. "O que ele pensaria de mim agora? Fingindo ser alguém que não sou, por dinheiro." Uma vulnerabilidade crua foi exposta em seus olhos. Uma fragilidade que ele nunca tinha visto. A parede que ela construiu ao redor de si mesma, a de profissionalismo e sagacidade, havia desmoronado. Diante dele agora não estava a professora contratada, mas uma mulher lutando com sua própria consciência. Sem pensar, Alexandre deu um passo à frente e colocou as mãos em seus ombros. "Você não está fazendo isso apenas por dinheiro", disse ele suavemente, e ficou surpreso ao descobrir que acreditava nisso. "Você está me ajudando, e está fazendo isso com uma graça e bondade que eu não mereço." Ele olhou fundo nos olhos dela. "E quanto ao seu pai, acho que ele estaria orgulhoso da mulher inteligente, forte e decente que sua filha se tornou. Uma mulher que conseguiria entrar em uma situação impossível e torná-la linda." Eles ficaram ali, na luz que se apagava, com apenas o som das ondas entre eles. A linha que os separava havia se dissolvido completamente. Não era mais CEO e contratada temporária. Não era mais roteiro e performance. Eram apenas duas pessoas, presas em uma confusão que elas mesmas criaram, vendo-se plenamente pela primeira vez. Isabela inclinou-se ligeiramente em seu toque, um gesto de aceitação, de confiança. E Alexandre sabia que, independentemente do acordo de negócios, aquele fim de semana havia mudado tudo. Ele não estava mais apenas fingindo se apaixonar por ela. Ele estava apavorado por estar realmente se apaixonando. A frágil intimidade forjada nos Hamptons continuou a florescer nos dias que se seguiram. Os ensaios de Alexandre e Isabela mudaram. Eles não estavam mais apenas construindo um roteiro para os Monteiro. Eles começaram a compartilhar histórias reais. Ele contou a ela sobre a pressão de herdar a empresa de seu pai, da solidão no topo. Ela contou a ele sobre seu sonho de abrir sua própria pequena livraria, um lugar tranquilo, cheio de outros mundos. A linha entre Alexandre, o CEO, e Isabela, a contratada, se desfez, dando lugar a Alex e Isa. O acordo com os Monteiro estava quase ao alcance. Heitor havia ligado para expressar seu encanto e os convidou para uma grande gala de caridade que sua empresa estava patrocinando naquele fim de semana. Seria a estreia pública oficial do casal no mundo dos negócios de Nova York. Também deveria ser o evento final de seu contrato. Na noite da gala, Alexandre sentiu uma inquietação familiar. Mas desta vez, não era sobre negócios. Quando ele chegou para buscar Isabela em seu pequeno apartamento, ele ficou genuinamente sem fôlego. Ela usava um vestido preto simples, mas elegante, que realçava sua pele clara e cabelo escuro. O colar que ele lhe dera nos Hamptons, um presente impulsivo após sua confissão, brilhava em sua garganta. "O que você está olhando?" ela perguntou.
um sorriso tímido brincando em seus lábios. Estou olhando para a futura ruína de todos os meus concorrentes esta noite. Ele brincou, mas seus olhos estavam mortalmente sérios. Eles não terão a menor chance quando você entrar na sala. Quando eles entraram no grande salão de festas do The Plaza Hotel, todos os olhos se voltaram para eles. Eles eram o casal perfeito. Ele, alto e elegante em um smoking sob medida. Ela, linda, graciosa e exalando uma confiança tranquila. Eles cumprimentaram os Monteiro, recebendo acenos e sorrisos de aprovação. Tudo estava indo melhor do que o esperado. E então, Alexandre a viu. Victoria Freitas, sua ex-namorada, uma negociante de arte perspicaz, bonita e ambiciosa. O relacionamento deles havia terminado mal 2 anos antes, principalmente porque ambos eram mais apaixonados por suas carreiras do que um pelo outro. Victoria estava de pé com um grupo, uma taça de champanhe na mão, seus olhos azuis gelados examinando o salão. E então, aqueles olhos pousaram nele, e em Isabela, um sorriso lento e calculista se espalhou pelo rosto de Victoria enquanto ela se dirigia a eles. Alex, querido, sua voz era doce como mel, mas afiada como uma navalha. Faz tanto tempo, você está tão bonito como sempre. Ela percorreu Isabela da cabeça aos pés com os olhos. Uma avaliação indisfarçada. E esta deve ser a mulher que finalmente domou o lobo selvagem de Wall Street. Alexandre sentiu seu corpo enrijecer. Ele colocou uma mão protetora nas costas de Isabela. Victoria, esta é Isabela Ribeiro. Minha noiva, Isabela. Esta é Victoria Freitas, uma antiga conhecida. Noiva? Victoria ergueu uma sobrancelha. A surpresa em sua voz alarmantemente genuína. Que choque! A última vez que ouvi, você disse que o casamento era o pior contrato que um homem poderia assinar. Ela se virou para Isabela, seu sorriso nunca vacilando. Então, o que você faz, Isabela? Deve ser algo extraordinário para tê-lo feito mudar de ideia. Eu sou professora, respondeu Isabela calmamente, sua voz firme, recusando-se a ser abalada pela hostilidade velada de Victoria. Uma professora, repetiu Victoria, como se a palavra tivesse um gosto estranho. Que pitoresco. Ela se inclinou conspiratoriamente. E onde vocês se conheceram? Alex não é exatamente do tipo que frequenta reuniões de pais e mestres. Antes que qualquer um deles pudesse responder com sua história bem ensaiada, Victoria insistiu. Deixe-me adivinhar. Um leilão de caridade? Uma estação de esqui em Aspen? Esses sempre foram seus locais de caça favoritos. A malícia em suas palavras era palpável. Ela não estava apenas sendo curiosa. Ela estava semeando a dúvida. Ela conhecia Alexandre muito bem. Conhecia seu mundo. E Isabela, com sua natureza genuína e despretensiosa, não pertencia a ele. Nós nos conhecemos em um lugar muito mais tranquilo, interveio Alexandre, sua voz ficando fria. Um lugar que você provavelmente nunca pensaria em procurar? Sério? Victoria sorriu com desdém. Você está cheio de surpresas, Alex. Mas algumas coisas nunca mudam. Ela olhou diretamente nos olhos de Isabela. Cuidado, professora. Homens como ele não mudam. Eles apenas encontram novas maneiras de conseguir o que querem. Com isso, Victoria virou nos calcanhares e se misturou à multidão, deixando um silêncio tóxico em seu rastro. A atmosfera festiva havia evaporado. O fantasma do passado de Alexandre havia aparecido e lançara uma sombra escura de dúvida sobre o relacionamento fabricado deles. Isabela estava em silêncio. Ela se afastou do toque dele. O sorriso havia desaparecido de seu rosto. Isabela, ele começou. Não, disse ela suavemente, seus olhos desviados. Ela estava certa. Não estava? Sobre o casamento? É isso que você realmente pensa? Isso foi antes, disse ele, tentando encontrar o olhar dela. Antes de eu te conhecer, mas as palavras soaram fracas, até para ele. A aparição de Victoria havia feito algo cruel. Lembrou a Isabela que ela estava em um mundo que não era o dela, com um homem cujo passado ela não conhecia. A confiança incipiente deles, tão cuidadosamente construída sobre confissões e momentos genuínos,
estava agora sendo testada pelo veneno de alguém que sabia a verdade sobre Alexandre Almeida melhor do que ela. E nos olhos de Isabela, Alexandre podia ver a pergunta dolorosa: ele realmente havia mudado? Ou ela era apenas uma nova maneira para ele conseguir o que queria? A gala, que deveria ter sido um pico triunfante, havia se transformado em um campo de batalha silencioso. A viagem de volta para casa foi densa de tensão. As palavras de Victoria ecoavam na cabeça de Alexandre. Homens como ele não mudam. Eles apenas encontram novas maneiras de conseguir o que querem. As palavras não eram apenas para Isabela. Eram um punhal para a mudança que ele acreditava estar acontecendo dentro de si mesmo. Quando ele parou em frente ao prédio dela, ela se virou para ele, o rosto nas sombras parecendo cansado e distante. Acho que é isso. Senhor Almeida, disse ela, sua voz assustadoramente monótona. O acordo com o senhor Monteiro está praticamente fechado. Eu cumpri minha parte do acordo. Isa, não, ele implorou. Não deixe que o que ela disse... Ela não disse nada que não fosse verdade. Isabela o interrompeu, finalmente olhando para ele, e a dor em seus olhos fez seu coração se apertar. Isso é exatamente o que foi. Uma maneira de você conseguir o que queria. Um contrato. E você conseguiu. Parabéns. Não é mais isso, disse ele, sua voz urgente. Você sabe que não é? O que eu sei? Ela perguntou, um sorriso amargo brilhando em seus lábios. Eu sei que me permiti acreditar em um conto de fadas que ajudei a escrever. Sei que comecei a sentir algo real, e isso foi tolice. Eu sou uma professora de literatura. Alexandre, eu não pertenço ao seu mundo, ao mundo das Victórias Freitas, onde amor e casamento são apenas peças em um jogo maior. Ela abriu a porta do carro. Obrigada por tudo. A compensação, por favor, mande transferir para a minha conta. Adeus. Antes que ele pudesse reagir, ela saiu do carro e entrou no prédio, deixando-o sozinho com o silêncio e o cheiro persistente de seu perfume. Na manhã seguinte, o escritório de Alexandre parecia familiar em seu vazio, mas desta vez era sufocante. Clara entrou, seu rosto radiante. Parabéns, senhor. Heitor Monteiro acabou de ligar. O contrato está redigido. Ele quer se encontrar com o senhor e sua noiva amanhã à tarde para a assinatura oficial. Ele disse que foi a sua estabilidade e o amor que o senhor tem por Isabela que o convenceram completamente. As palavras de Clara foram como um golpe de martelo. Ele havia vencido. Ele havia conseguido o que queria. Mas a que custo? Ele olhou pela janela para o horizonte de Nova York. Mas tudo o que conseguia ver era o rosto de Isabela da noite anterior. Ele estava em uma encruzilhada. Um caminho era sua carreira. O cume que ele passou a vida escalando era pavimentado com prestígio e dinheiro, construído sobre uma mentira bem-sucedida. O outro caminho era Isabela. Era incerto, arriscado e exigia que ele se despisse de sua armadura protetora. Ele poderia ligar para Isabela. Ele poderia convencê-la a interpretar esta última cena. Ele poderia usar dinheiro, lógica e persuasão para trazê-la de volta. Eles assinariam o contrato. Ele garantiria o negócio de uma vida. E ela sairia de sua vida para sempre, com um coração partido e uma conta bancária cheia. Oh! Ele poderia fazer algo que o Alexandre Almeida de um mês atrás nunca faria. Ele poderia escolher a verdade. Ele pegou o telefone, mas não foi para ligar para Isabela. Ele ligou para Clara. Clara, cancele a reunião com o senhor Monteiro amanhã, disse ele, sua voz resoluta. O que o senhor disse? Clara praticamente gritou. Mas o contrato? Marque uma reunião para mim com ele. Só eu. Amanhã de manhã? Qual é o motivo? Alexandre respirou fundo. O motivo é que estou prestes a fazer a coisa certa. Mesmo que me custe tudo. Ele desligou. Uma estranha sensação de alívio o invadindo. Pela primeira vez, ele não estava correndo atrás de um contrato ou de uma meta de negócios. Ele estava correndo atrás de algo infinitamente mais importante. Ele se levantou, pegou o paletó e saiu do escritório. Ele não sabia se Isabela o receberia. Ele não sabia se ela o perdoaria.
Ele só sabia que não podia deixar a história deles terminar com uma mentira. Ele tinha que mostrar a ela o homem em que estava se tornando. Não por um contrato, mas por ela. Ele estava à beira de um penhasco e estava prestes a pular. Não por sua carreira, mas por amor. E qualquer que fosse o resultado, ele sabia que era a única escolha que poderia verdadeiramente salvá-lo. O céu cinzento de Nova York parecia espelhar a turbulência no coração de Alexandre enquanto ele estava diante da porta do apartamento de Isabela. Ele havia tocado a campainha 3 vezes. Cada toque do botão, uma pontada de medo de que ela não atendesse. Finalmente, quando ele estava prestes a desistir, a porta se abriu rangendo. Isabela estava ali, vestindo um suéter largo e jeans. Seu cabelo estava um pouco bagunçado e seus olhos estavam inchados de chorar. Vê-la tão vulnerável, uma onda de culpa e amor avassalador o invadiu. "O que mais você quer, Alexandre?" ela perguntou, com a voz crua, bloqueando a porta. "Eu preciso falar com você", disse ele, sua própria voz rouca de emoção. 5 minutos, Isa, por favor." Talvez ela tenha visto algo em seus olhos. Uma sinceridade crua que não tinha visto antes. Ela hesitou, depois recuou, deixando-o entrar. Seu apartamento era pequeno e aconchegante. Um contraste completo com sua cobertura fria. Havia livros por toda parte, em prateleiras, em mesas, em pilhas no chão. Estava cheio de vida e personalidade. Assim como ela. "Eu cancelei a assinatura", disse ele, indo direto ao ponto. Isabela olhou para cima, seus olhos arregalados de surpresa. "Por quê? Porque eu não podia ficar lá e continuar mentindo. Não para o Sr. Monteiro e, mais importante, não para mim mesmo." Ele deu um passo mais perto, mas manteve uma distância respeitosa. Victoria estava certa sobre uma coisa. Eu era aquele homem, aquele que via o casamento como uma transação, que usava as pessoas para conseguir o que queria. Esse foi o homem que te contratou. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas esse homem deixou de existir no momento em que você entrou naquela cafeteria. Você entrou na minha vida, com sua inteligência, sua bondade e sua sagacidade, e iluminou todos os cantos escuros e vazios que eu nem sabia que tinha. Lágrimas começaram a traçar caminhos pelo rosto de Isabela, mas ela não as enxugou. "Eu me apaixonei pelas suas histórias, Isa. Eu me apaixonei pela maneira como você vê o mundo. Eu me apaixonei por como você fez minha cobertura sem alma parecer um lar. E percebi que o maior negócio da minha vida não é com Heitor Monteiro. É o que eu quero assinar com você. Um contrato sem data de validade e sem cláusula de cancelamento." Ele tirou algo do bolso do paletó. Não era um anel de diamante. Era uma pedra lisa e cinza que se encaixava perfeitamente na palma da sua mão. Ele passara a manhã procurando por ela no Central Park. "Eu menti sobre tantas coisas", disse ele, com a voz trêmula. "Mas não quero que nosso amor comece com mais uma mentira. Então, isso não é uma atuação, isso é real." Ele se ajoelhou no chão coberto de livros do apartamento dela. "Isabela Ribeiro, você me ensinou que a verdadeira riqueza está no coração. Meu coração é completa e totalmente seu. Você quer começar uma história de verdade comigo?" Isabela olhou de seu rosto para a pedra em sua mão. Suas lágrimas não eram mais de dor, mas de uma emoção avassaladora e irreprimível. Ela caiu em um soluço. Um som de libertação e esperança. "Levante-se, seu idiota", disse ela por entre as lágrimas, e o puxou para cima. Ela o abraçou, enterrando o rosto em seu peito. "Sim", ela sussurrou em sua camisa. "Sim, eu quero." Eles se abraçaram por um longo tempo, cercados por livros e histórias não contadas. Não havia contrato, nem engano. Apenas 2 pessoas que haviam encontrado a verdade nos lugares mais improváveis. Na manhã seguinte, Alexandre foi ver Heitor Monteiro sozinho. Ele lhe contou toda a verdade, do começo ao fim. Ele estava preparado para perder tudo. Mas o velho magnata apenas ouviu em silêncio e depois sorriu. "Sabe, filho", disse Heitor, "estou no mundo dos negócios há tempo suficiente para saber que os melhores acordos são construídos na confiança. Mas leva-se uma vida inteira para aprender que as melhores vidas são construídas sobre a verdade.
Você quase perdeu um grande contrato para aprender isso. Acho que você saiu ganhando. Agora vá, viva sua vida real. O contrato pode esperar. Naquela noite, Alexandre e Isabela tiveram seu primeiro encontro de verdade. Eles caminharam pela ponte do Brooklyn ao pôr do sol, de mãos dadas. Eles tomaram sorvete de um carrinho de rua, e desta vez, quando uma gota de sorvete caiu acidentalmente no sapato de Alexandre, ele não reclamou. Ele apenas riu, uma risada real e genuína, e beijou o topo do cabelo com cheiro de lavanda da mulher ao seu lado. A história deles começou com uma mentira, mas encontrou o caminho para a verdade. Porque às vezes, temos que fingir ser outra pessoa para perceber quem deveríamos ser o tempo todo. E o amor verdadeiro, como as melhores histórias, não é sobre a ausência de reviravoltas, mas sobre encontrar a pessoa disposta a escrever um final feliz com você. Às vezes, as estradas mais inesperadas nos levam para casa. A vida nem sempre segue um roteiro. É cheia de desvios, decisões impulsivas e encontros casuais que podem mudar tudo. A história de Alexandre e Isabela nos lembra que a armadura que forjamos para enfrentar o mundo, nossas carreiras, nosso status, nossa riqueza, muitas vezes é frágil. Por baixo dela, todos nós ansiamos por uma conexão genuína. Alguém que possa nos ver como realmente somos e nos amar por isso. Não apesar disso, o amor pode ser encontrado nos lugares mais improváveis, brotando da semente de uma mentira, mas nutrido por momentos de verdade. Requer a coragem de ser vulnerável, de admitir nossos erros e de escolher a honestidade em vez da facilidade. Talvez a maior lição não seja sobre encontrar um amor perfeito, mas sobre construir um amor real a partir das peças imperfeitas de nossas próprias vidas. No final, um coração aberto e a coragem de dizer a verdade sempre serão os bens mais valiosos que possuímos. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar esta história com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.